Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra que é Os Santos do Calendário Romano da editora Paulus. Bora lá conhecer um pouquinho dela. Vamos falar de São Francisco de Sales, que é bispo e doutor da igreja, que é comemorado no dia 24 de janeiro, ele que viveu entre 1567 e 1622. Conhecer um pouco da nota histórico-litúrgica e a mensagem e a atualidade desse santo. Depois vamos falar também do dia 25 de janeiro, que comemora-se a conversão de São Paulo apóstolo. Essa comemoração foi instituída entre o século VI e o XI. E falar um pouquinho da nota histórica litúrgica também desta festa da igreja. A vida desse gigante da espiritualidade moderna, nascido na Savoia em 1567, de uma família de marqueses destinados à magistratura, mas depois dócil ao chamado de Deus, é um espelho dos problemas e das condições da sociedade entre dois séculos, o crepúsculo do século XVI e o XVII, aberto a novas aspirações. Francisco recebeu uma formação cultural refinada, primeiro em Annecy, depois em Paris e finalmente em Pádua, onde obteve doutorado civil e eclesiástico em 1591. Depois de recusar o cargo de senador em Chambéry, na Savoia, abraçou o estado eclesiástico e foi ordenado sacerdote na Catedral de Annecy em 1593. Nomeado penitenciário mor aos 27 anos pelo capítulo de Annecy, aceitou generosamente de seu bispo a missão difícil e perigosa da reevangelização do Chablais, que se havia tornado calvinista. A pregação persuasiva e o zelo sustentado pela coragem em enfrentar fadigas e perigos de vida conseguiram muitas conversões à fé católica, entre 1595 e 1598. Suas anotações, reunidas no livro das Controvérsias, são um documento da apologética católica digno das obras dos padres da Igreja. Aos 32 anos foi designado bispo coadjutor de Annecy e, 3 anos depois, bispo titular de Genebra, com residência em Annecy. Recebeu a ordenação episcopal em 1603 na igreja de Torrens, na qual fora batizado. Em seu governo pastoral foi dirigente em aplicar os decretos de reforma do Concílio de Trento. Além de pastor zeloso, diretor de almas, foi fundador de um instituto feminino, a Ordem da Visitação, com a operação de Santa Francisca Frémio de Chantal. Além de seu Teótimo, isto é, o Tratado do Amor de Deus, no qual resume toda a sua doutrina mística, sua obra mais famosa é a Filoteia, ou Introdução à Vida Devota, de 1609. Esse best-seller do século XVII tornou-se uma espécie de breviário espiritual dos leigos, um livro de ascética ao alcance de todos que oferece aos cristãos de boa vontade uma via segura, fácil e suave, como descrevia o breve para sua proclamação como doutor da Igreja em 1887. Morreu em Lyon em 27 de dezembro de 1622, mas a data dessa memória foi marcada para o dia da translação de seus restos para Annecy, em 24 de janeiro de 1623. A coleta da missa traça a espiritualidade do grande santo que soube dar ao humanismo naturalista e muitas vezes paganizante um rosto cristão, criando a corrente de humanismo devoto e otimista, denominado mais tarde humanismo da esperança. De fato, o texto, ligeiramente modificado em relação ao anterior, conservou a referência à suavidade e acrescentou a menção à caridade fraterna. O primeiro trecho da oração é o da caridade apostólica em fazer tudo para todos. É a aplicação coerente de seu tratado do amor de Deus, no qual ele faz consistir toda a devoção. Ele dá a força para fazer o bem e se chama caridade, filoteia, Tudo, diz ele nas primeiras páginas do Teótimo, é referido ao amor para o amor, no amor e de amor na Santa Igreja de Deus. O amor se delineia, portanto, menos na linha vertical para o alto e mais como um foco irradiador, motivo pelo qual ele é não só virtude, mas também dom, fruto e bem-aventurança. Ele fala mais da plenitude da caridade do que de seu primado. A segunda nota destacada pela coleta é a brandura do amor, mansuetudine caritatis, que qualifica aquele humanismo devoto e otimista que trouxe para a sua época uma dimensão nova, aberta a um conceito positivo quanto à possibilidade de perfeição da própria natureza humana. O humanismo devoto, como aliança entre o ideal de nobres aspirações e a santidade, concretiza-se no sentido de condescendência benévola e de redenção, o que faz do hábito da cortesia e da perfeição como um dote da natureza humana, a qual, por causa do pecado original, era considerada por outros como fatalmente irrecuperável. A redenção de Nosso Senhor, tocando às nossas misérias, torna-as mais úteis e mais amáveis do que a inocência batismal, segundo o Teótimo. A mesma temática da caridade paciente e benigna, caridade e mansidão no texto latino, retorna na oração depois da comunhão.
A oração sobre as oferendas faz referência ao ardor do espírito que inflamou o coração boníssimo de São Francisco. De fato, nas obras da espiritualidade salesiana, o espírito divino está presente não só na vida individual, mas também na eclesial. Se a alma é toda de ouro pela caridade, toda de mirra pela mortificação e de incenso pela oração, Carta Francisca de Chantal, a ação do espírito influi no corpo eclesial, do qual somos membros vivos, para que sejamos enxertados numa árvore da qual ele é a seiva divina. Também o aspecto social desse fogo do Espírito é sublinhado na relação de amizade, que é a respiração divina pela qual não mais nos amamos, mas somos amor. Não mais dois, mas um só, porque o amor une todas as coisas na unidade suprema. O Espírito de Deus é o autor da santa amizade. Na página da introdução à vida devota ou Filoteia, que foi traduzida em 17 línguas, apresentada pelo ofício de leitura, encontramos outra nota dessa espiritualidade salesiana, nota que faz a devoção uma realidade amável, útil e agradável a todos. Assim, a devoção não é mais reservada a um círculo de simpatizantes, nem a prerrogativa de uma elite privilegiada, mas é aberta aos vários estados de vida, dos quartéis às fábricas, das cortes, dos príncipes às casas de família. A atualidade dessa mensagem se destaca também do texto que encerra a leitura com a seguinte frase emblemática: em qualquer estado podemos e devemos aspirar à perfeição divina. A crise sobre a predestinação, superada em Paris entre 1586 e 1587, preparou essa teologia da laicidade, libertando a fé do criptocalvinismo. Nós vamos falar da conversão de São Paulo. Esta festa, originária da Gália, atestada já no fim do século VI, por ocasião da transladação de algumas relíquias do apóstolo Paulo, aparece em Roma só no século XI, talvez em relação com a festa da Cátedra de São Pedro, celebrada na Gália em 18 de janeiro. A importância da conversão do doutor dos gentios, a antífona do invitatório do ofício, se depende das 3 narrativas do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 22 e 26. E da riqueza dos formulários litúrgicos, não só da missa, mas também da liturgia das horas. Esta contém antífonas próprias nas laudes e nas vésperas, além de 3 hinos latinos, dos quais são, respectivamente, da época carolíngia, o segundo, doutor Egrege, e do século XI, o terceiro, em parte, inspirado em São Pedro de Damião. A narrativa bíblica do que aconteceu no caminho de Damasco, que transformou esse homem de indiscutível fé monoteísta e observante da lei judaica como bom fariseu, qualifica o caráter de reviravolta radical do acontecimento, como diz o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 23. Quem outrora nos perseguia agora evangeliza a fé que antes devastava. O próprio apóstolo, nos textos nos quais alude à fulguração de Damasco, opõe sempre essa experiência com uma estrutura sintática decididamente adversativa a tudo o que precede. Está lá em Gálatas capítulo 1 e Filipenses capítulo 3. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não se trata, porém, só de uma reviravolta limitada na experiência pessoal de Paulo, mas também de uma fase de transição da história da igreja das origens, porque a narrativa lucana se enquadra no projeto mais vasto da primeira expansão missionária cristã, que começou com a perseguição na qual Estevão morreu como protomarte. Saulo estava entre aqueles que aprovaram a morte de Estevão, lá em Atos capítulo 8. E depois da reviravolta, na estrada de Damasco, Paulo foi chamado para recolher a herança e desenvolver a intuição universalista germinal de Estevão. A escolha dessa festa, como conclusão da semana de orações pela unidade da igreja, é muito apropriada e de acordo com a dimensão universalista desse acontecimento. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 866 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que por conta de um conteúdo ou outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas no YouTube ou em outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta lá, vista, vibes, até a próxima.